atualizar, né? Assim que tiver tudo mais prontinho, eu atualizo o Moodle para você. Não, assim, dá um tempinho, gente. Essa semana de começo de aulas com 3 matérias tá bem corrida. Mas eu atualizo o Moodle para vocês com a lista e com o vídeo das aulas passadas. Quem quer ver o vídeo logo pode baixar do Teams, né? Vocês já devem saber como baixar esse do Teams. Tem aqui não no Discord, tem aqui no próprio Teams. Se você for aqui na chamada, aqui em cima tem um vídeo, né? Você pode baixar. Então, quem quiser baixar para ir vendo antes de ir para o YouTube, pode baixar, tá? E a aula de hoje, como eu não coloquei o link ainda, mas alguns de vocês gostam de pegar o link durante a aula, né? Deixa eu postar o link aqui bem rápido no chat. Copy link. Vamos jogar aqui no chat. É alguma dúvida sobre a aula passada, gente? Antes de eu começar aqui hoje? Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Sim? Não? Por mim, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Então, hoje a gente vai começar a falar da regressão logística. Vocês percebem que essa introdução ao curso, a gente ainda nem chegou numa arquitetura deep, né? A gente tá nem... Assim, não que a gente tá longe, né? Mas a gente gastou um bom tempo vendo revisão de aprendizado de máquina, o Perceptron, que seria meio que uma primeira rede neural muito simples, a logística, que seria outra rede neural muito simples. A próxima aula, a de sábado, eu quero ver se eu falo um pouco de grafos computacionais e diferenciação ou derivadas automáticas, que é meio que a base do backpropagation. Não a base, né, mas vai ajudar a entender o backpropagation, entendeu? Tipo essa noção de fazer derivada automática, para quando chegar na aula de terça, entendeu? Terça-feira a gente já chega com, tipo assim, ok, como é que eu colo tudo isso para finalmente montar uma rede neural deep, né? E meu entendimento é que assim, depois de terça vocês consigam entender, deep learning é só isso. Que, por um lado, simplório, que eu tenho certeza que pensadores de deep learning vão me criticar, assim, no fim a gente começa a mudar a arquitetura, a fazer convoluções, a fazer recorrência, etc. Mas a base é você combinar modelos, derivar automaticamente, fazer o backpropagation e construir em cima deles. Aí fica uma ou duas aulas, tem que vir com calma o calendário, para falar de regularização e otimização, que é a base que vocês precisam para o resto da matéria. Então, hoje, a gente vai meio que revisar a regressão logística e vejam ela, gente, por favor, como uma rede neural simples também. Porque, no fim das contas, não que a logística foi pensada como uma rede neural simples, mas ela pode ser vista hoje em dia como uma rede neural simples, né? E a partir de agora a matéria fica um pouco mais matemática, entendeu? Então, qualquer questão podem falar, podem tirar. Como eu não tenho um quadro aqui, é tudo no slide, vou tentar passar o mais lento possível para todo mundo conseguir pegar essa noção. Como eu falei, hoje eu acordei com dor de cabeça e com enjoo, não tenho a menor ideia o que é, entendeu? Tipo, algum mau espírito passou no meu quarto, então basicamente eu estou um pouquinho lento. E aqui a gente tem uma base de dados de 173 crianças, né? E se eu não me engano, aqui embaixo é a idade em semanas, entendeu? Dessas crianças. E no lado esquerdo, no eixo Y, a gente tem assim, 0 quer dizer que a criança teve sucesso em realizar alguma tarefa, e 1 quer dizer que a criança não teve sucesso em realizar essa. Olha, 0 quer dizer que não teve sucesso, e 1 quer dizer que a criança teve sucesso em realizar essa tarefa, né? E a gente quer um modelo, ou vamos dizer assim, um classificador, para conseguir discriminar esses dois grupos de crianças, né? E o nosso problema agora vai ser justamente com construir esse classificador. A função logística, que tem essa cara aqui, se você lembra da aula passada, né? Então vamos colar isso com a aula passada. Na aula passada a gente falou do Perceptron e a gente meio que jogou a ideia do Perceptron com uma função sigma de x, onde sigma de x recebia uma entrada que é um conjunto de atributos e dizia se é da classe 0 ou 1.
Na aula passada, esse sigma de x era basicamente o quê? Um produto interno entre pesos e atributos, entendeu? No meu exemplo, no fim da aula, eu cometi um erro, mas já falo sobre ele depois, se quiser, né? Mas era basicamente um pesos e atributos. Eu tirava aquele produto interno, somava. Se fosse maior ou igual a zero, eu diria que era da classe um. Se fosse menor ou igual a zero, menor do que zero, eu diria que era da classe zero ou menos um, né? Quando eu passei rapidinho pela prova do Perceptron, eu meio que mostrei, né? Assim, um lado pode ser menos um ou um, né? Assim, facilita a matemática às vezes. E a gente tem um classificador. Agora, o meu sigma não é mais um if, como era na última aula, mas tudo que a gente falou na última aula se mantém. Imagina agora que o meu sigma de x, que seria minha função de ativação, já entrando um pouco na logística ou nos termos de redes neurais, né? É a função, é a função logística, ou essa função sigmoidal, que é 1 mais 1 é a menos W0, W1, X. Eu tenho aqui só um atributo. W0 ou θ0 é o bias, ou a constante. W1 é o nosso um atributo, que é a idade em semanas. E você vê aqui que eu tenho diferentes curvas dessas de acordo com a escolha de W0 e W1 na minha, nos meus dados, né? E o nosso, assim, de parâmetros, né? E a ideia agora é tipo assim, como é que a gente pode escolher W0 e W1 que sejam compatíveis com os dados, né? Então, se vocês param para pegar, eu já volto para trás. Se vocês param para pegar aqui essas curvas, quais delas vocês acham que é mais compatíveis com esses dados? A preta ou a A preta, vermelha? né? A preta ou a vermelha? A vermelha da esquerda ou da direita? Não, a preta ou azul. Na esquerda. Ou só Da preta, esquerda. né? A preta da esquerda Da esquerda, né? Por que isso? e amarela da direita. Mas por que isso? Obviamente, né? Porque você está vendo a linha passar em cima dos dados, né? Meio que essa noção de passa mais perto dos dados, né? Então, como é que eu acho essa melhor curva? Como é que vocês achariam essa melhor curva? Um algoritmo para isso? A que minimiza o. A que maximiza a quantidade de pontos que. Isso. Ou a que minimiza alguma noção de distância entre curva e pontos, né? E isso é o base da aprendizagem de máquina. Assim, a aprendizagem de máquina, queira ou não, é um pouco de ajuste. Eita, danado, para! É um pouco de ajustes de curvas, né? Então, assim, o que a gente vai responder hoje é como obter os coeficientes de uma regressão logística, como avaliar se é um bom classificador. Na verdade, vai ser na próxima aula, né? De algumas aulas, seria meio que precisão, revocação e F1, né? Tipo, como generalizar o modelo para várias features ou várias classes também. Entende? Tipo assim, se a gente considerar outros atributos, escolaridade da mãe, gênero da criança, etc. E é importante vocês, quem quiser aí brincar um pouco com essa curva logística, né? Alguém sabe como eu escondo isso? Não, né? Então vou deixar isso. Escondeu o quê? Ah, porque tem uma barrinha aqui em cima meu do Teams, né? Vocês não devem estar vendo, não. Que fica logo em cima da minha barra do navegador, né? Se vocês abrem esse link aqui do Desmos, né? Isso é um site bem interessante para a gente poder brincar com essa curva e entender um pouco melhor qual é a cara dessa curva, assumindo que isso vai carregar aqui na minha máquina, né? Como eu já disse, a máquina é lenta, eu vi falando isso em todas as aulas, né? Eu deveria criar vergonha na cara, mas eu não crio, entendeu? Tipo, wait, eu quero esperar. O chat aqui está sem dúvidas, então vamos aqui seguindo em frente, né? Eu acho que, bom, não carregou ainda. Nem consigo carregar. Se eu conseguir brincar com essa curva e ver basicamente os conceitos da logística, né? Que é a ideia de que se eu mexo no bias, ela vai para frente e para trás. Se eu mexo no sinal do meu W1, o S vai ser ou um Szinho para cá, ou um Szinho na direção contrária, né? Então, são vários formatos dessa minha
sigmoide. Aqui, eu vou tirar meu vídeo, porque eu estou ficando um pouco irritado com essa lentidão. E depois eu volto para aqui, né? Meu vídeo está travado aqui, né? Está até parado. Aguentem a aula sem me ver por um tempo. Eu sei que é mais chato para o aluno, é bom o aluno ver as mãos do professor, etc. Mas por um tempinho vamos sem vocês me verem. Entendeu? Tá. Então vamos passar aqui para frente agora. Por favor, me ajude, maquininha. Não fazer isso também. Tá. E o que a gente vai cobrir aqui na aula de hoje é a noção de um modelo, né? Onde a gente vai aprender um pouco o que é o método de estimação de máxima verossimilhança. Né? E só um comentáriozinho, né? Aqui é os slides do Renato, eu sempre gosto de falar isso, né? A noção do estimador de máxima verossimilhança foi criada por Fisher, entende? Que pode ser visto como o maior estatístico que já existiu, entende? E ele meio que traz essa noção de estimação para o mundo da estatística nos seus estudos de agricultura em 1800 e 1922, né? E esse método, ele vai guiar a gente durante o resto do curso, entende? Tipo assim, como é que eu acho o melhor modelo para achar para ajustar essa curva a esses dados, né? E, bem, Fischer é uma figura controversa, não quero entrar muito aqui no histórico dele, não, mas ele basicamente veio com análise de regressão linear, veio com PCA, análise discriminante, valores extremos, entende? Planejamento de experimentos randomizados controlados, entende? Tipo assim, trabalhou com genética e trabalhou com o método de verossimilhança, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. E a noção é a seguinte: algumas curvas logísticas são extremas, entende? Quer dizer que elas são extremas, quer dizer que dificilmente elas poderiam ter gerado os dados. Então, o que eu quero fazer é o seguinte: se essa minha curva ela mapeia entre 0 e 1, certo? E se eu consigo amostrar pontos em cima dessa curva, você vê que essa curva preta aqui nunca vai conseguir gerar os dados, né? Então, é como se eu quisesse achar um modelo probabilístico que tenha a maior chance de gerar a minha base de dados. E isso é a noção do nosso estimador de máxima verossimilhança. E aqui é o Desmos, finalmente abri o meu Desmos, né? Só mostrar aqui para vocês. Tipo, eu consigo brincar, caso eu queira, né? Com diferentes curvas. Aqui eu tenho um conjunto de pontos que eu vou estimar com a minha logística, né? E vocês meio que conseguem ver só dois conceitos aqui que eu acho interessante. Na verdade, eu quero fazer isso do zero. Aqui eu tenho a minha função, que é basicamente 1. Aqui é 1. Aqui é elevado a menos a mais bx. Eu quero aqui um valor de a e eu quero aqui um valor de b. Você vê que o meu valor de b meio que dá uma noção do quão inclinado é essa minha curva. Se eu der um zoom aqui, daqui um zoomzinho, não concordo, mas quando eu boto B um pouquinho menor, ela fica um S mais suave. Quando eu boto B um pouquinho maior, ela fica um S mais, vamos dizer assim, que sobe para o 1 de forma mais rápido, entende? Então, se as crianças estivessem bem aqui, um B maior seria bom. Quando eu inverto o valor do meu B, né? Então, aqui eu tenho um bem extremo, né? Aqui eu posso ter um mais para cá, assim, tenta fazer um S um pouquinho mais suave. Quando eu inverto o valor do meu B, vira negativo, a curva inverte, quando a relação é inversa, né? Tipo assim, tem um exemplo no curso de ICD, onde a chance de acertar é com números menores. Quanto mais perto de uma cesta, mais chance de fazer aquela cesta no basquete. E o A aqui, você vê que ele tem aquela função de intercepto mesmo, né? Que é meio que caminhar com essa curva para frente e para trás. Então, se eu tenho apenas um atributo, eu consigo meio que brincando aqui, eventualmente achar a curva que mais se aproxima. Tá claro, gente? Tranquilo? Sim. Vamos lá. Então,
Só que eu não quero fazer isso na mão, né? Eu não vou ser um ser humano brincando no meu Desmos.com, né? Brincando com essas curvas e com essas funções, para fazer isso na mão, né? Então, o que o Fischer veio foi tipo assim, olha, algumas curvas não são verossímeis. O que é verossímil, entende? Ela não aproxima os dados. Essa curva aqui, ela não é nem um pouco verossímil, né? E verossimilhança, que basicamente quer dizer vero, verdadeiro, semelhança, similar. Então se aproxima do verdadeiro, né? Algo é verossímil se parece verdadeiro. Isso não quer dizer que é verdadeiro, quer dizer que se parece, entende? Tipo assim, de acordo com as evidências, isso é o melhor modelo possível. E o nosso trabalho é basicamente ver isso agora como uma função de probabilidade, porque de certa forma, aqui vai mapear entre 0 e 1, entende? E olhar justamente alguma condição de sucesso dessa função de probabilidade ter gerados os meus dados, entende? E para cada curva possível, eu consigo dar uma olhada e qual seria essa distância, embora não vai ser exatamente isso que eu vou fazer com a minha função de verossimilhança aqui da logística, embora para linear é um pouco isso, né? E eu posso ver para cada curva dessa qual é a probabilidade de eu realmente ter observado aquele valor, multiplicar isso para todas as crianças, porque eu assumo que é independente, e achar qual é a curva de probabilidade máxima, né? Então vamos parar um pouco para pensar o seguinte, em quais são as premissas aqui, né? Deixa eu parar aqui o décimo, que agora eu prefiro ter a câmera também, né? Tipo, que eu gosto de gesticular. Certo, então vamos parar um pouco aqui. Qual é a noção dessas curvas, né? Para pensar um pouco o seguinte. Vamos supor que eu tenho 5 crianças. Eu tenho que partir de uma premissa básica. A minha premissa básica é que essas crianças são independentes uma da outra, certo? Vocês vão precisar disso para o nosso caso. Agora, vamos supor algo do tipo assim. Vamos tirar aqui umas dúvidas básicas de probabilidade com vocês para a gente meio que chegar na nossa resposta, certo? Vamos supor que eu tenho a criança A e eu tenho a criança B, certo? E se eu assumo que elas são independentes? Esquece um pouco exatamente qual vai ser o formato da curva de probabilidade. Qual é a probabilidade de eu observar o ponto A e o ponto B? Qual vai ser isso, gente? Assumindo independência. Produto das distribuições de cada uma. 1. E um. Falou um. É porque eu acho que dentro do conjunto amostra você cobre 100%, tipo, né? Aí seria o ou, né? Não o i. Ah, sim, ok. Qual é, vamos dizer assim, se eu tenho um dado, eu jogo ele 2 vezes, qual é a chance de cair 3 e 3, né? Qual é a chance do meu dado ser igual a 3 e D igual a 3 2 vezes? Isso é o quê? Sexto vezes um sexto. Isso. 1/6 vezes 1/6, né? Porque eu assumo que são eventos independentes. Aqui eu estou assumindo a mesma coisa para as minhas crianças. Cada criança dessa minha é um evento dependente. E cada criança dessa minha, o que eu vou observar para ela é 0 ou 1, entende? Então, o que eu vou falar, vamos supor que a criança 0, a criança A, não conseguiu realizar a tarefa e a criança B conseguiu realizar a tarefa. Então, isso aqui é quase igual. Vou chamar aqui S de sucesso, onde o primeiro não teve sucesso e o segundo teve. Certo? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Eu tenho esse produto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, certo? Agora observa que essa minha probabilidade, ela vai vir de sigma, entende? E sigma é uma função de 2 pesos, W0 e W1. E outra forma de escrever isso é eu escrever qual é a probabilidade disso? Dado, condicionado em W0 e W1,
E qual é a probabilidade disso condicionado em W0 e W1 aqui, entende? E aqui eu também vou condicionar tudo em W0 e W1. Condicionar é só dizer assim, dado que meus parâmetros são igual a algum valor arbitrário que eu escolhi, né? Aqui o valor arbitrário que eu escolhi vai ser um menos 6,3 e 0,35, qual é a chance de ver tais crianças? Aí você vê aqui nos dados de Renato, né, que ele tem 5 crianças, esquece o notepad por um exemplo, aí mesma ideia. 5 crianças, 5 anos, 12, 22, 25, 30. Aqui tem sucesso ou não, 0, 1, 0, 1, 1. Eu tenho os pesos, isso aqui dá uma função de probabilidade, que é o meu sigma. O meu sigma é menos 6,3 e 0,35. Joga isso tudo, desce e vê a cara. Não vou mostrar aqui a cara aqui, mas dá para entender que isso vai dar uma função logística pelo slide anterior. E agora que eu tenho isso, eu consigo computar uma função L, onde L vem de likelihood ou de verossimilhança, entende? Que é uma função dos pesos, que basicamente fala o que eu escrevi no Notepad, qual é a chance de eu ver 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, dado essa escolha de pesos. Tranquilo, gente? 1, 2, 3, ok? Alguém pode dizer ok? Ok, tranquilo. Alguém pode tirar alguma dúvida se tiver? Não, então vamos em frente. Qual vai ser essa probabilidade aqui agora? Essa de baixo aqui. Então, eu sei que alguns de vocês estão dizendo, mas é óbvio, mas só queria confirmar que tá ok. Qual vai ser essa chance aqui de baixo? Dos 5 eventos. Só o produto deles, né? Produto de todos. Que a gente falou antes, né? Todos são independentes, então só vira o produto de cada um deles. Então, vai ficar, basicamente, a probabilidade de 0, dado minha escolha de parâmetros, vezes 1, dado minha escolha, vezes 0, dado minha escolha, vezes 1, dado minha escolha, vezes 0, dado minha escolha, para essa escolha de parâmetros aqui. E eu posso plugar isso na minha equação, dado que minha equação de ativação, o sigma, é menos 6,3, 0,35, 1 vai ser isso, e 0 vai ser 1 menos isso, né? Aqui é a chance de 1 de ativar, só tem a ver 1 e 0. 1 é o negativo, é o complemento do outro, né? Então, aqui vai ser 1 menos o outro. E, bem, vida segue. Vamos caminhar aqui em frente, né? Quando eu colar isso, eu vou ter a primeira criança tem 5 semanas e foi 0. Se a primeira criança tem 5 semanas e foi 0, é o complemento do sucesso para 5, porque foi uma falha. A segunda criança tem 12, foi sucesso. Sucesso. A terceira, 22 semanas, falha, 25, 30. Quando eu colar o produto aqui, né? Aqui o Renato só fez meio que fazer o 1 menos logo, né? Então, quando eu passo aqui 1 menos a minha função, o negativo vai sumir, né? Vou meio que inverter ele aqui. Isso aqui tá igual, né? Os dois estão iguais, não? Não. Não, tá não. Isso aqui fica positivo e fica negativo, né? Só vou inverter aqui o termo aqui embaixo. Aí eu colo o de 1, 0, 1, 0, 1, 1. E acho que a chance dessa curva ter gerado esses dados, assumindo que esses dados são independentes, é essa. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá claro? Tranquilo. Agora, como é que eu acho a melhor curva? Você quer mudar os pesos de forma a maximizar, assim, a maximizar os pesos, tipo assim, encontrar os pesos que maximizem a probabilidade de você encontrar a distribuição dos dados. Exatamente isso, né? Porque a função de verossimilhança, na verdade, ela fala isso. Em outras palavras, qual é a probabilidade dos meus dados dado um modelo, entende? Onde aqui um modelo, só para ficar um pouco é W0, W1. Qual é o modelo que mais provavelmente gera esses dados?
O modelo que mais provavelmente gera esses dados, por definição, dado que ele é mais provável para os dados, ele tem a curva que se ajusta melhor. Ok? Tá clara a ideia? Ok. Tranquilo. Tá. Aí agora, como é que eu acho esses pesos? Que tá aqui, né? Aqui eu tenho W0, aqui eu tenho W1, W0 no eixo X, W1 no eixo Z. Aqui eu computei aquela função para cada um deles, né? Qual seria a escolha que vocês acham, né? Do melhor. A maior chance está aqui. Vou responder se vocês. Eu vou ter aqui, 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 aqui. Achei a maior. E aqui vai ser em Z, mais ou menos, sei lá, menos 5 ponto alguma coisa em W0 e talvez menos 4 ou menos 3 em W1. Essa é a curva de maior chance para os meus, ou 0.4, né? Que dá 0.4, vai dar um 0. Não sei, é muito ruim ver com 3G. Entende? Mas eu consigo ver a curva aqui e achar esse meu melhor modelo. Agora eu estou fazendo isso no olho, né? Como é que vocês fariam isso sem ser no olho? E na direção do gradiente da função? Mas vamos esquecer que eu sei gradiente descendente, embora gradiente é a palavra correta. Cálculo 1, como é que eu faço isso? Mas é de cálculo mesmo. Tipo assim, É, o gradiente da função aponta para o crescimento. crescimento. Mas como é que eu acho o máximo de uma função em cálculo 1? A raiz da derivada. Deriva. Deriva. Os pontos críticos, né? Isso. Deriva igual a zero. Entende? Então, se eu pegar essa minha função aqui, derivar ela e igualar a zero, e isso é uma função W0 e W1, eu acho os melhores parâmetros. Outra forma de ver isso, que é muito comum na matéria, é a gente ver isso como a curva de níveis. Então, aqui eu tenho a curva de níveis, é meio que eu vejo essa montanhazinha de cima, né? Esse é meio que de cima aqui, né? E eu vejo aqui o máximo, que é o 0.06, é mais ou menos quando for 0.1 alguma coisa em W1, né? E menos 2, sei lá, em W0. Não vou lembrar onde é 0 e 1, não. Mas esse é meu ponto de máximo. E o estimador de máximo verossemelhança é só isso, entendeu? É o conjunto de pesos que eu estou estimando. Como eu estou estimando, eu boto chapéu em cima. É o conjunto de pesos que maximiza a função S, que é a minha função de likelihood. E no exemplo anterior, esse conjunto de pesos que maximiza a minha função S, que é a minha função L, que é a likelihood, é menos 2 e 0.1. E a forma que a gente vai achar isso é basicamente derivar essa função e igualar a zero. Agora, assim, gente, derivar as coisas e igualar a zero funciona muito bem quando a gente assume que a função é bem comportada, né? Vamos dizer assim, que a função só tem um máximo global. Nem sempre vai ser esse caso. E mais do que isso, a expressão de derivar e igualar a zero pode ser difícil de chegar numa expressão fechada, né? Aí o que vocês já devem ter visto em algum momento da graduação de vocês é assim, algoritmos de análise numérica para maximizar uma função, entende? E o algoritmo que a gente vai usar aqui por enquanto é o método de Newton. O método de Newton está preocupado em encontrar um ponto x estrela ou x chapéu, que é assim, aqui o Renato colocou chapéu, onde f de x estrela é o máximo da função f de x, que é basicamente x estrela é o argumento que maximiza f de x, W0 chapéu, W1 chapéu são os argumentos que maximizam L de W0 e W1. Como é que eu encontro isso? Basicamente eu vou derivar essa função, igualar a zero e encontrar a raiz dessa equação. Se eu for fazer isso para essa curva aqui, que não é a curva que eu estou brincando agora nos meus dados, né? Como é que eu vou fazer essa brincadeira? Aqui eu tenho a função de x, como é o máximo dela, tá? Vou pegar a derivada aqui, minha f' de x, vai ser a derivada dessa minha exponencial, né? Posso aplicar a regra da cadeia ou o método que você achar melhor. Aqui eu tenho basicamente derivada da primeira vezes a segunda vezes a primeira, pela regra da cadeia, tem aqui a minha derivadazinha, entende? Igualo isso a zero, tento isolar o x, entende? Eu estou assumindo que vocês sabem já cálculo, né? Estou fazendo aqui na mão a conta em si, mas isso é a derivada, vai estar correto. Igualo isso aqui a x, né? Ou igualo isso aqui a zero, tento isolar o x. Nesse caso em particular, eu posso cortar esse E com esse E. Posso jogar um X de um lado para o outro, né? Tem um errinho aqui, que era para ser 2.2 aqui, né? Aqui tem um errinho
simples, né? Mas esqueçam esse errinho ou entendam que é um typozinho simples. Jogo a raiz para o outro lado, foi um erro aqui do professor Renato, né? E acho o meu x melhor. Só que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Entende? Se eu faço que minha função é x à oitava dividido por 21 é x menos 1 elevado a 11, embora a curva ela parece ter um máximo claro, entende? Eu não consigo isolar o x. Entende? Eu não vou conseguir aqui isolar o meu x. Então a gente começa a tratar esse problema numericamente. Onde numericamente aqui é basicamente aplicar o método de Newton. Só que antes de aplicar o método de Newton, a gente vai simplificar a nossa vida um pouco, né? Se eu pego minha função de verossimilhança, voltar para ela aqui, você vê que ela é um produto, certo? Quando eu tiver muitos dados, o que vai ser esse produto? Perto de zero? Vai ser perto de zero, né? O que é que meu computador vai fazer? É truncar para zero? Vai truncar para zero, isso. Agora, para pensar da seguinte forma, né? Maximizar uma função, ou achar o ponto de máximo daquela função, né? O x que leva o máximo para aquela função, eu posso trabalhar numa transformada da função, que eu posso trabalhar basicamente na transformada que é a função log. Já explico por que o log. O que é que o log do produto faz? Faz virar uma soma. Vai virar uma soma, entende? Então, esse problema numérico meio que vai sumir, ou vai embora, né? Então, para a gente meio que maximizar essa função no computador, geralmente a gente tira o log, fica mais fácil a nossa vida, a gente trabalha com uma soma. Então, se eu tenho a função f, que é hgk, ao tirar o log fica h mais g mais k, e é até mais fácil derivar. Ao invés de sair aplicando aqui regra do produto ou regra da cadeia para quebrar esse produto, né, eu posso simplesmente, a derivada da soma só é a derivada de cada termo individual. Então, é mais fácil derivar e eu evito o erro de problemas numéricos. Aí você pode pensar, tá, mas tem algo estranho aí, né, que está acontecendo. Tipo, tô bem enjoado mesmo. Tem algo estranho que está acontecendo. Tipo, não estou de ressaca, gente, eu não bebi, tem muita coisa ruim. Tem algo estranho que está acontecendo. Que é o seguinte, eu quero maximizar essa função, mas maximizar o log e maximizar a função é igual? É a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Sim em que e não em que. As duas respostas estão corretas. O valor do máximo é igual? Não. Não. Não, né? Porque um vai ser o log da outra. Mas o Não. ponto do máximo é o mesmo? Sim. Sim, Sim. que é falando exato. Por quê? Porque a minha função log, é para quem não está pegando. Assim, eu gosto de fazer as perguntas para meio que ir reforçando. A minha função log ela é uma função sempre crescente, né? Monótona, né? Então, assim, ao aplicar ela numa base de dados, aqui eu tenho uma verossimilhança, por exemplo, aqui eu tenho um log dela. Como essa função é sempre crescente, então isso aqui eu vou aplicar uma função que vai dar um valor blá, aqui eu vou aplicar uma função que vai dar um valor blé, onde blé é maior do que blá. Essa aqui blá foi. Mas sim, vai dar uma transformada que é, né? Então, eu vou respeitar a ordem, dado que ela é crescente. Quando eu chegar aqui, está sempre crescente, ainda vai ser maior. Quando eu começar a reduzir, dado que o log é sempre crescente, né? Vai começar a reduzir também, que a função é monótona. Vou respeitar, basicamente, essa ordem dos pontos. Então, o local de máximo para a função log e para a função normal é o mesmo ponto. Então, agora a gente tem tudo pronto para resolver a nossa função logística, que é, verossemelhança, porque funciona, porque a gente está querendo achar um modelo que é mais provável gerar os dados. 2, trabalhar em log, porque fica com estabilidade numérica, não vai dar zero, e basicamente derivar é muito mais simples. 3, maximizar, que é igualar a zero. 4, opa, nem sempre eu posso maximizar. Vamos trabalhar então com isso numericamente, né? E para trabalhar com isso numericamente, o que a gente pode fazer é basicamente aplicar o método de Newton, né? Porque o que eu quero fazer aqui é achar o máximo de g de x, ou achar pontos onde a derivada de x é igual a zero, né?
O método de Newton, ele serve para a gente achar as raízes da equação, por exemplo. Então, vamos pensar assim, olha, eu quero achar agora esse meu máximo, entende? E eu quero achar essa minha raiz da minha equação. Então, vamos chamar a g' de x de f de x. Vamos começar de um valor inicial e a cada momento vamos dar um passo nessa direção que me leva ao máximo. Eu faço isso várias vezes até eu convergir, onde convergir é basicamente achar um valor onde eu chego aqui no meu máximo, né? E é bacana a gente pensar assim, por exemplo, no método de Newton, né? Deixa eu pegar aqui só esse Wikipediazinho tem a minha animação, entende? Então, isso vai ser onde a gente quer... Cadê aqui a minha animação, né? Então, isso vai ser aqui o meu processo de otimização, né? Só que eu posso pegar aqui, por exemplo, dois pontos, x1 e x2, que vocês estão vendo aqui meio que x1 e x2, né? E se eu pego x1 e x2 e passo uma reta por x1 e x2, né? Eu tenho uma noção se eu estou crescendo ou decrescendo a dar um passo de x2 para x1. Se eu pego essa reta e vou reduzindo ao extremo, né? Eu vou chegar na minha noção da minha derivada, entendeu? E é essa derivada que eu quero aqui igualar a zero, né? Mas essa derivada vai indicar para mim qual é a direção que está o meu máximo ou o meu mínimo, entendeu? Então, se eu dou passos nessa minha direção oposta à derivada, eventualmente, que aqui está meio que a direção oposta à derivada, está aqui embaixo, né? Eventualmente, eu vou chegar na raiz da minha função. Só que como eu quero a derivada igual a zero, né? Eu faço isso para a derivada, que é basicamente para derivada vai estar em cima. A derivada da derivada é a minha segunda derivada, que vai estar aqui embaixo. Se você brinca com esse termo, vai ser basicamente a equação de uma retinha, né? Só fiz meio que reajustar para dar o passo de forma correta. Então, a minha segunda derivada vai indicar para onde a primeira derivada está crescendo ou não. E eu quero maximizar aqui a minha primeira derivada. Se eu for rodando esse método, ou dando meus passinhos com esse método, eu sei para onde andar, né? Então, aqui, se eu tenho basicamente essas duas curvas, né? Eu tenho aqui a minha curvinha roxa, g de x, aqui tem a minha curvinha amarelinha, ou verdinha, que seria outro g de x. O máximo daqui está aqui, o máximo dessa outra está aqui, né? Vamos para pensar o que é que Newton pensou, né? Como é que ele foi atrás e resolveu o seu método. Se eu pego aqui o mesmo ponto, que essas duas curvas aqui vão se cruzar, né? Eu posso pegar aqui a minha reta tangente, que está aqui, da minha função g de x, né? E a minha reta tangente vai ser basicamente 1,7. Está aqui o meu 1,7 aqui embaixo. E eu quero pegar esse 1,7, vou dar um passo na direção do máximo ou negativo dele, né? Avaliei minha função e vou caminhar agora. Se eu pego a curva roxinha, onde a minha curva roxinha ela está aqui embaixo, né? E eu tiro essa minha segunda derivada agora dessa minha curva roxinha, você vai ver que a curva roxinha ela está bem mais perto do meu máximo, entendeu? E os dois estão para a minha direita. Então, basicamente aqui, eu vou dar um passo menor para chegar nesse meu máximo, da segunda derivada, que vai ser menor. E nesse aqui, eu vou dar um passo maior, por conta da minha segunda derivada, para chegar perto da minha função final, né? E essa segunda derivada, que me controla esse meu passo, né, me faz caminhar para o local correto, entendeu? E, intuitivamente, o método de Newton, ele sempre vai convergir, melhor, ele nem sempre vai convergir, né? Mas que depende se a função, mas quando converge, vai fazer isso rapidamente, entendeu? Agora, o método de Newton vai ter alguns problemas em Deep Learning, que eu vou falar já já. Mas está clara a ideia da função de verossimilhança. Por que eu não posso resolver? Por que eu vou usar o método de Newton? Que é basicamente uma otimização numérica. Alguém? Tudo certo? Ok, tranquilo. Tranquilo, né?
Ok, tipo... Professor, Diga. esse N na figura aí é o número de iterações ou é o número de exemplos? Aonde? Aqui, o Essa XN? Não, né? Essa figura do convergência no método de Lewis. Essa. É número de iterações. Aqui é o valor ótimo, né? Aqui é o número de iterações, né? Beleza. Eventualmente eu chego aqui, são minha estimativa, né? Estimativa, até cheguei, mas talvez não foi tempo suficiente. Vou. Eventualmente eu fico tão perto que essa minha condição aqui, né? Que quando entre um momento e outro eu não consigo mais caminhar, entende? Eu meio que acaba a minha brincadeira. Tranquilo? Tranquilo. Então, entende? E eu acho que é isso, né? Tipo assim. Tá, e a coisa que eu não expliquei, né? Desculpa assim, eu não cheguei a explicar, né? Se você para pensar o método como ele funciona, se eu quero achar a raiz, começando de um ponto, eu acho a derivada, eu vejo onde a derivada cruza o zero, que é a minha raiz da minha função, né? E eu atualizo para aquele ponto, entende? Pego um ponto, pego minha derivada, vejo onde cruza o zero e atualizo para aquele ponto da reta tangente. Obviamente, a minha reta tangente aqui não vai chegar necessariamente no ponto da função ser igual a zero mesmo, mas eu estou cada vez caminhando para mais perto, entende? Para achar a raiz. E o único truque aqui numérico é que eu achei a raiz da derivada, por isso aqui é a segunda derivada. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Ok? Professor, Diga. só uma coisa, tipo assim, só para meio que linkar as ideias, né? Aquela função sigmoide que você mostrou no começo, ela vai ser uma função que vai dar a probabilidade parametrizada pelos pesos. Certo. Daí a função verossimilhança vai ser um produto, né, dessa função que a gente está escolhendo para dar probabilidade para todos os casos de exemplo que a gente está vendo, todos os y. Certo. Daí eu quero encontrar, então, o ponto dessa função de verossimilhança, que é esse produto que a gente tirou logo para ficar a soma, para encontrar os pesos que maximizam essa função, né? Certo. Eu não quero encontrar o máximo da sigmoide em cima. Eu estou pensando nesse produtório de sigmoides. Certo. Beleza. Só para ver se tem entendimento. Tá bom. Então, ok. Estamos caminhando em frente. Eu acho que outra forma, assim, o que confunde muito aluno, né, é que eu quero o ponto, e o ponto, embora aqui o exemplo fale em X, é o ponto de pesos, né? Eu estou maximizando em pesos. Quando a gente vê cálculo 1, a gente maximiza X. X é dado é fixo. Eu maximizo θ ou W. θ ou W são parâmetros, entende? Então, a gente quer achar o máximo dessa função. Agora, eu tenho uma função g, que vai mapear o meu vetor para um número real. Essa função vai ser basicamente a minha sigmoide, que está aqui quando eu tenho vários pesos, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho 3 atributos ou 4 atributos, né? Eu vou trabalhar da mesma forma. A minha função de ativação aqui ainda é 1 mais 1 é elevado a menos alguma coisa. Só agora tem o bias, o peso do atributo 1, o peso do atributo 2, o peso do atributo 3, o peso do atributo 4, o peso do atributo 5, 6, 7, 8, 9, 0, né? Aqui só fez reescrever de outra forma, né? Mas aqui ainda tem a minha função sigmoide. E como é que eu mapeio isso de um vetor de n atributos para um número real, né? É aquele produto interno, igual a gente fez antes. Onde o produto interno vai crescer, né? Se é uma coisa importante, vai ter um peso muito maior. Se for não importante, eu zero aqui. Só que não faço ativação igual a função do meu perceptron. Se eu tenho x pontos, né? Eu vou tirar o log disso, vou fazer a soma, como antes. Se um ponto é negativo, eu faço 1 menos. Se é positivo, eu faço a minha função. E eu vou achar um vetor W, onde esse meu vetor W agora são todos os pesos. Me dê um vetor de pesos, onde esse vetor de pesos maximiza a minha função LW. Agora, nesse momento, o aluno pode ficar assim, mas, nossa, peraí, eu acabei de ver como fazer isso, porque isso virou um vetor, entende? Tipo assim, isso virou um vetor só porque antes eu tinha só dois pesos. E era fácil computar a derivada do primeiro e do segundo. Agora, eu vou fazer com N pesos. Otimizar uma função de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos
20 mil pesos, é quase igual. Só que a gente vai ter que trabalhar na notação matricial e na derivada de vetores e matrizes, que nada mais é a primeira derivada, como derivar cada peso individualmente, mas a segunda derivada de um vetor começa a ficar um pouco complicada, né? Porque eu tenho que fazer todas as combinações, né? Como é que eu derivo a segunda derivada de W0 em função da primeira de W0, da primeira de W1, da primeira de W2, da primeira de W3, que é a minha matriz hessiana. Já chego nessa brincadeira aqui. De qualquer forma, o algoritmo é o mesmo, entende? Dê um passo na direção oposta da segunda derivada. Aqui eu tenho a primeira derivada que eu estou otimizando, né? Que é aquela noção de pegar a raiz daquele passinho que está na figura e a gente trabalha da forma matricial. Só que o método de Newton unidimensional, ele fica fácil, né? Talvez com duas dimensões fica fácil para computar a segunda derivada. Quando eu estou na forma matricial, né? Tipo assim, talvez vocês nunca viram derivada de matrizes, mas pensa o seguinte, né? Assim, vamos supor aqui que eu tenho uma função qualquer. Vai ser mais fácil eu escrever aqui, né? Eu tenho a função aqui g de W0, W1 e W2. É igual a qualquer coisa, não importa. Eu tenho a derivada da função em W0, certo? Que eu posso basicamente chamar isso aqui de dW0 dg. Tranquilo, gente? Sim? A derivada da minha função para cada um deles, certo? Ok? Isso. Ô, professor, só a última derivada ali é g de linha de W2. Quando eu vou para a segunda derivada, que seria o meu dW0, você vê que a segunda derivada W0, ela pode variar agora como função da primeira derivada, né? Que é meio que esse D aqui, entende? Vai ficar meio estranho. W0. Mas W0 também pode variar para derivada W1, correto? Porque cada um deles tem funções diferentes, né? Então, isso seria a minha segunda derivada W0 para cada uma das derivadas primeira e anterior. Então, se eu tenho 3 parâmetros, eu tenho 3 primeiras derivadas, mas eu tenho 9 segundas derivadas. Ok? Tranquilo? Ok. 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 E para fazer a minha otimização, eu tenho que agora computar 9 segundas derivadas e inverter essa matriz. Qual é o custo de inverter uma matriz? Computacionalmente falando. O de quê? N ao cubo. É cúbico, entende? Inverter uma matriz é uma coisa custosa. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Ao invés de usar a matriz de segunda derivadas, entende? Que eu poderia usar o método de Newton, eu vou basicamente aproximar isso por uma constante. Mas eu vou chegar nisso aqui já, né? Só vou voltar aqui. Tá. Eu já cheguei nesse argumento, né? Porque esse custo aqui, ele é muito alto. Flávio, por que você está falando isso? Essa parte é uma parte que os alunos se perdem. Que é o seguinte, em Deep Learning, a gente acaba usando um algoritmo chamado gradiente descendente, que alguns de vocês já devem ter visto. Entende? Que é basicamente eu jogar isso aqui fora, dizer que é uma constante, 0,1, 10, 0,01, alguma coisa. Eu só faço isso porque eu não consigo computar a segunda derivada. Se eu conseguisse computar a segunda derivada, eu aplicaria o método de Newton. Fechando parênteses, vamos agora ver como é que fica essa brincadeira para o modelo da regressão logística. Os meus dados são pares de vetores x, i, y, i é a idade da criança, pares de números, né? I é a idade da criança, y, i é 0 ou 1, acertou ou não acertou. Cada criança vai ter um sucesso ou um fracasso. A gente sabe a probabilidade, que é a função sigma, tá aqui a minha função sigma, só com um atributo. Tem o meu bias, entende? Qual é a probabilidade da gente ver os dados como um todo? É a verossimilhança para todo o meu conjunto de m pontos, que é o produto de cada um dos meus
pontos, que é basicamente esse meu produtório aqui. Essa probabilidade vai ser sigma se y igual a 1, 1 menos sigma se y for igual a 0. Sigma é a minha função logística, entende? Para maximizar isso aqui, esse produtório, eu vou trabalhar em cima do log. Antes de fazer isso, eu vou só fazer um truquezinho de escrita matemática, que é o quê? Se a minha probabilidade é igual a 1, quando sigma é igual a 1, entende? O que é que eu posso fazer, né? Tipo... Deixa eu cantar aqui o G-Ink. Tem. Deixa eu abrir aqui o meu G-Ink. Faz um tempinho que eu usei. Ele meu aqui sumiu. Eu não tenho mais. Tá. Pega essa expressão aqui agora, entende? E olha para ela. Quando y é igual a 1, quer dizer que eu tenho sigma, que é a chance. Quando y é igual a 1, isso aqui vai ser igual a 1. 1 menos 1 vai ser igual a 0. Então, isso aqui meio que vai embora. Tá claro, gente? Tranquilo? Tá. Tranquilo. Sim. Quando y é igual a 0, entende? Quando y é igual a 0, eu vou ter o contrário, né? Isso aqui vai ser igual a 0, fica 1, vai embora. E isso aqui vai ser 1 menos 0, 1, vai ficar. Tranquilo? Tudo que eu fiz foi reescrever o meu if numa única expressão, entende? Que vai facilitar a minha vida. Como eu vou tirar o log disso eventualmente, aqui eu tenho o log disso, né? Log do produto é a soma, então a soma foi log A mais log B. Log da exponenciação, o exponente cai. Então, o log da probabilidade é sigma i log 1 menos, ou y log, que é a resposta, 1 menos y log de 1 menos sigma. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Isso é o log da probabilidade de um ponto. O que é que eu faço agora? Somo todos os pontos, correto? Entendi. Isso porque porque você vai tirar agora o log do produto, né? Da probabilidade conjunta que vai dar o produto, e aí como você vai tirar o log, fica a soma. Isso, justamente, né? Ok. Então, eu tenho basicamente aqui a soma da expressão anterior para todos os pontos. Entende? Tirei o log do produto. O log do produto fica a soma de logs. A soma de log, o log vai entrar. A expressão anterior eu já quebrei, que dá isso aqui. Ok? Ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. Para pensar um pouco o que é essa expressão, né? Fixa os pesos W0 e W1 para alguma coisa. E reflete um pouco sobre o que é essa expressão aqui, entende? Tipo, eu tinha um Hadoukenzinho que abria meu GINC, que não tem mais nada, né? Acho que eu desabilitei isso, né? Mas vamos pegar aqui meu GINC rapidinho novamente, né? Para pensar um pouco o que é essa expressão aqui, né? Tipo, é uma soma para cada ponto M. Só que além de ser uma soma para cada ponto M, é uma soma de um log de uma probabilidade, que diz o quão verossímil é essa minha coisa. Entendeu? Qual é a chance desse meu ponto. Quando o y é igual a 1, eu vejo o quão verossímil é o modelo, quando é verdade. Quando o y é 0, o quão verossímil é o modelo, quando isso é mentira. E eu somo isso para todos os pontos. Correto? Correto. Se eu fizer isso aqui, dividir isso por m. Aqui eu vou escrever um m bem bonito, que eu tô sem minha caneta, né? Eu tenho uma canetinha, mas eu... Pronto. Como é que eu vejo isso aqui agora? Isso virou uma média, né? Sim, faz Tranquilo? sentido. Tá. Você vê que esse m não depende de W0 e W1. Então, esse m vai subir nas derivadas, correto? De boa? Sim. Sim. O que eu tô falando na prática? Ele não é uma constante que estaria, digamos assim, dividindo? Isso, mas é uma constante, concordo. Não vai mudar em nada minhas derivadas, certo?
É só multiplicar elas. Isso. Então, assim, eu vou igualar a zero e vai embora, né? Mas essa expressão dividida por m, o que é que ela fala? Em média, o quão bom é meu modelo. Porque o quão bom está aqui dentro do log. Entendeu? Na média, para todos os meus pontos, o quão bom é esse meu modelo? Tá claro? Essa brincadeira? Está claro. Então, vocês já sabem qual é a noção por trás da minha função de verossimilhança, né? É achar o modelo que, na média, captura os pontos. A média para todos os pontos. Porque vai ter um modelo ótimo para um ponto A, mas o modelo ótimo para o ponto A não vai ser ótimo para o ponto B. Eu tirar a média de todos eles, tá? E para chegar nessa brincadeira agora, eu tenho que tirar a derivada desses meus parâmetros, entende? Então, eu vou tirar aqui a derivada dos meus parâmetros. Eu vou simplificar a minha anotação um pouco. Ao invés de fazer sigma xi, vou fazer só sigma i. Veja isso como o ponto xi, que é a minha função logística. Eu tenho que derivar isso em W0 e W1, que é basicamente o que eu fiz no meu Notepad, né? Aqui eu tenho a derivada da função g ou sigma para W0 e W1, né? Que é o que eu meio que brinquei. Aqui, derivada de um vetor, é só derivar cada peso individualmente. Eu vou acabar chegando nessa derivada, já chego nela depois. Só que eu dividi por m antes, para vocês verem isso meio que funcionando como se fosse uma média, né? Qual é a média do nosso passo. Como é que eu faço aqui a minha derivada, né? Eu vou derivar a minha função para W0. A minha função é essa soma de i igual a 1 até m, que eu já falei antes. Derivar essa expressão aqui. A derivada da soma é a derivada dos termos individuais. Então, a derivada pode ir para cada termo da soma aqui dentro. Então, aqui eu tenho a derivada do primeiro termo, i, do segundo, i igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Outra soma aqui dentro é a derivada do primeiro mais a do segundo. Aqui eu basicamente derivei a soma toda, somei para cada i, joguei a derivada para dentro. Só que lá dentro também é outra soma. Então, joguei a derivada para cada um dos fatores individuais. Além disso, a derivada é de W0. Então, o YI não impacta a minha derivada. Aqui eu fiz 3 regras em um passo só, mas dá para entender a expressão? Alguém tem dúvida nela? Não, ficou tranquilo. Ficou tranquilo, né? Alguém tem dúvida? Pode falar, gente. Ninguém está no chat, ninguém está falando no chat, então eu vou assumir que vocês estão todos. Ok, agora que eu tenho a minha derivada, basta eu começar a aplicar aqui regras de derivação, né? A derivada do log é o quê? 1 sobre a função, derivado que está dentro. A derivada de 1 menos 1 log é o quê? 1 sobre 1 menos a função, derivado que está dentro, né? Agora que eu tenho que derivar isso aqui, eu posso começar a reescrever minha expressão. Gente, se você não... Assim, eu pessoalmente, Flávio, nem decoro essas regras de derivada, não. Ou vou aplicar a regra da cadeia, ou eu vou mais facilmente no Wolfram Alpha e vejo qual é, né? Mas assuma que o slide está correto. Então, vou passar aqui nos meus passos, né? Vou derivando aqui cada uma dessas minhas expressões, entende? Quando eu vejo aqui essa minha expressão agora, eu tenho yi, 1 sobre sigma xi, derivada de sigma, 1 menos yi, 1 sobre 1 menos sigma xi, né? Fica 1 sobre aqui, derivado que está dentro, né? Meio que uma regra da cadeia no log também, com o log também, né? Então, aqui é o derivado do que está dentro da minha função, tudo sendo derivado em função de W0. Basicamente, o que eu posso fazer agora é ver que essa expressão aqui, ela fez alguma coisa que eu não sei. O que foi que eu fiz aqui, hein, gente? Sigma vezes xi, yi dividido por xi, derivada menos 1 menos yi, 1 menos sigma, derivada, isso aqui dá isso derivada, isso aqui dá isso derivada, mas esse menos está errado, né, gente? Não, você só tirou o menos e colocou em evidência, não? Ah, porque o menos foi para fora, né? Tá. É. O menos foi para fora, tá. O menos foi para fora e aqui ficou menos, tá? Ok. Então, só fiz porque é uma expressão, né? Então, o menos, que é uma constante, o menos 1 vai para fora da derivada também. Então, só fiz reescrever minha derivada como o produto aqui de 2 termos.
Agora, o que eu quero fazer, né? Eu quero derivar a minha função também sigma, certo? A derivada da minha função sigma, ela é muito bacana, que ela tem uma cara fechada. A derivada da logística é a logística 1 menos a logística aqui. A derivada da minha função é basicamente derivar esse 1 dividido por 1 mais E elevado a menos sigma, que é derivar 1 mais E elevado a menos o produto interno elevado a menos 1, entende? Derivada da primeira, derivada da segunda. Eu que fiz aqui a primeira, o menos 1 desceu, ficou menos 2. Derivada da segunda vai estar aqui, entende? Vou continuar aqui a minha brincadeira. Isso aqui vai ser menos 1 elevado a isso ao quadrado. Derivado exponencial. Exponencial, derivado que está dentro. Continuo aplicando aqui as minhas derivadas. Derivar isso aqui com função a W0. O W1, x1 meu que vai embora. Derivado W0 vai dar o meu menos 1. Reescrevo isso. Chego em sigma xi, 1 menos sigma xi. Então, tipo assim, aqui é só porque o Renato gosta de passar por todos os passos. Mas imagine que a derivada de sigma é sigma 1 menos sigma. Agora que eu sei a minha derivada de sigma, que é o meu termo comum, que ele está aqui do meu lado direito, entende? Plugo sigma 1 menos sigma, volto para quebrar a minha expressão. yi dividido por sigma xi, vou quebrar fora, dá y1 menos, que é o que ficou aqui. 1 menos, vou quebrar fora, fica 1 menos dividido por, multiplicado por sigma xi. Quebro isso de novo, yi sigma, menos sigma, yi sigma. Isso, corto com isso, para finalmente chegar na derivada do meu W0, que é yi menos sigma xi. Agora que eu fiz tudo isso, derivei. O que é essa expressão aqui, gente? Final. Só desvio. Desvio. É só um desvio. É só o quão longe o meu modelo está na minha resposta. Entendeu? É só isso. Que no fim das contas vai ser a minha derivada. Depois que eu aplicar todos esses meus passos. Quando eu derivar isso para W1, a brincadeira vai ser a mesma. Só que o único ponto que vai mudar é no meu ponto final aqui, porque agora essa derivada aqui final, ela não é mais uma função para W0, né? Então o W0 fica 0 e o W1x fica aqui. Quando derivar isso, o W1 some e fica só x, né? Então, quando eu for a derivar em função de W1, aqui está errado, aqui é para ser W1, aqui eu tenho um erro no meu slide, a única coisa que vai ficar é que o xi vai aparecer, entende? Na minha brincadeira. E quando eu reescrever a minha equação, vai ser sigma 1 menos sigma xi multiplicado por xi, entende? Então, aqui é o desvio multiplicado pelo u parâmetro de x. Isso aqui é a minha segunda derivada. Eu ainda tenho uma noção de desvio, mas meio que ponderada pelo valor de x, ou algo desse tipo. E aqui eu tenho a derivada dos meus dois pesos, entende? W0 e W1. Agora, o que é interessante é que a derivada de W0, entende? Pode ser igual à de W1 se eu assumo que W0 é só uma linha de constantes. Uma linha de uns, entende? Que é um vetor W0 ser igual a um vetor de uns. E eu posso escrever minha derivada como esse produto, que é o produto dos dados multiplicado pelo U desvio, entende? Produto dos dados pelo desvio dá a minha derivada para todos os meus pontos, entende? Se eu divido... tá bom. Aí se eu vou aqui agora resolver o meu hessiano, né? A brincadeira começa a ficar chata, porque eu tenho que derivar W0 em função da derivada de W0, entende? A derivada de W0 eu já sei que é 1 menos sigma xi. Jogo a derivada para dentro
Aqui joguei a derivada para dentro também, entende? Isso aqui vai sumir, porque não importa, não tem W0. Vou para a minha derivada de sigma. A derivada de sigma, aqui o menos joguei para fora, né? Aqui o menos foi para fora. É sigma 1 menos sigma x. E aqui eu tenho a derivada do meu ponto interno. Aqui, só para deixar claro que a gente está brincando com médias, que eu falei lá na frente antes, né? O Renato pôs a média aqui, é para ser uma média em M, só porque isso aqui vai cortar, né? E eu posso escrever tudo isso como uma média da derivada de sigma. E a minha hessiana vai ter isso que eu tenho que fazer W0, 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 W1, W1, W0, W1, W1, entende? São médias aritméticas de desvios sobre os exemplos, né? Isso aqui é a nossa noção. Na primeira, né? Aqui na segunda vai ter o sigma ou menos sigma, ou da derivada. Assim, esquece, eu não tenho uma analogia, não. Mas é basicamente a expressão nesse caso. E para finalmente otimizar essa minha função, eu pego esse meu vetor de 4 posições, inverto ele, multiplico essa inversa pela primeira derivada, que está aqui, que é só esse produto, e tudo isso é um passo da minha equação de Newton. Agora, isso aqui vai ser custoso. Como eu falei antes, tirar essa hessiana e tirar essa hessiana em cada passo, né, e inverter ela vai ser um custo cúbico. Então, isso vai ser aproximado por uma constante, eventualmente. Tranquilo? Dúvidas? Sim? Não? Eu sei que é uma bomba de equações, né? Mas conceitos. Verossemelhança, por que maximizar, qual é o modelo logística, por que o log que vira soma, como é que eu atualizo o método de Newton, por que o método de Newton? Porque o método de Newton ajuda a achar a raiz de uma função. Como é que o método de Newton funciona? Deriva um ponto, traça a reta, onde a reta passar no zero, atualizo para ser aquele ponto, que é basicamente o update na equação, x, f de x dividido por f de x. É como eu chego no ponto onde a reta cruza o zero, faço isso para a derivada, depende da segunda derivada. A segunda derivada é custosa de computar, eventualmente vai virar uma constante, mas eu ainda vou estar tentando otimizar a minha função. Entende? A regressão logística, no fim das contas, assim, ela é muito bacana. Por quê? Porque a gente pode jogar nela, assim como na regressão linear, combinações de atributos, né? Eu posso botar log de x, x ao quadrado, x igual a 1. E é muito interessante, aqui eu vou voltar vários slides para trás, vários para trás mesmo, vários slides para trás, né? Voltar aqui no meu Desmos, que é o meu que fechei ele sem querer, né? Naquele meu que já abriu, né? Já está mais bem carregado. Se eu pegar aqui uma função 1 elevado a menos a mais bx. Boto meu slider. Olha que bacana. E boto x ao quadrado. E aí a pessoa não soube. Porque aqui tem que ser vezes mesmo. Ele meio que já faz o ponto. E bota aqui um slider para c. Olha como minha função fica agora. Olha como ela tem cara bem diferente. Ela nem parece mais muito uma logística. Vamos supor que eu tenho um conjunto de dados onde a chance de acerto gira em torno de alguma média, entende? As pessoas da média têm a chance de ser 1. Eu consigo com um A. E agora o meu cresceu, né? O meu A não está mais desviando para a esquerda e para a direita, não. Por quê? Pessoal, aquele B multiplicando o E ali tá errado, não? Ah, é o B aqui, né? Esse B que tá meio que bagunçando a minha vida, né? Eu consigo com o meu A. Ainda assim tá estranho. Eu devia conseguir caminhar para frente e para trás. Mas em alguma combinação aqui, eu vou conseguir meio que caminhar. Aqui. Meio que a combinação que é mais estranha. Caminhar para frente e para trás. Capturar aqui.
diferentes formas da minha curva. Se eu quiser ir mais além ainda, coloca aqui um D, pisar o cubo, tá para D. Aí é que minha função vai conseguir ter formas, que eu não estou conseguindo ver aqui, né? Mas deveria ter formas. Aqui é o D está aqui, o A está aqui, a minha função está lá para lá, então ela ficou uma logística normal, né? Mas eu deveria conseguir brincar com ela aqui, com a forma dela, brincando com esses pesos, né? Por algum motivo ela virou uma logística normal, né? Mas bem, eu vou ver com isso depois. Mas você vê que eu consigo meio que brincar com essa função, meio que transformando os meus atributos, entende? E ter funções de formas um pouco diferentes. O que foi que a gente falou na aula passada, né? O que é bacana de redes neurais? Que a gente não tem que fazer essa combinação na mão. Então, eu posso usar a logística como ativação de uma rede neural, assunto daqui a 2 aulas, e deixar a combinação meio que surgir só, entendeu? E a gente pode ver, basicamente, a minha... A gente pode ver aqui, basicamente, a minha regressão logística como uma rede neural assim, né? Vamos supor que eu tenho 3 atributos. Um é o gênero, um é a escolaridade, o outro é a renda per capita. Aqui eu tenho as 4 features. Como é que eu faço um modelo que depende das 4 ao mesmo tempo? Modelo logístico vê os atributos de forma linear, gênero, idade, qualquer coisa A, qualquer coisa lá, entende? O produto interno mapeia isso para o mundo real, entende? Ainda vou ter o mesmo score Z, que é um número real que mapeia para a minha probabilidade de sucesso. Quanto maior o produto interno, mais chance de sucesso. Quanto menor, menos chance de sucesso. Então, toda a interpretação do Perceptron se mantém. Quanto maior o peso, mais importante o atributo para o positivo, que vai aumentar essa chance. Quanto menor, mais para o negativo, que vai reduzir essa chance. Só fiz agora, ao invés de fazer aquela ativação quebrada do Perceptron, fazer uma curva um pouquinho mais suave, né? No fim das contas, o produto interno mapeia o vetor de tamanho m para um número real, que é a minha função sigmoide. Se eu quiser fazer combinação de atributos, essa função muda de formato, como eu mostrei lá nos décimos, entende? Eu posso aprender isso aqui dos meus dados, né? Basicamente assim, vou otimizar a função. Tipo, o modelo logístico representa os dados, otimizo, vejo se sim ou não, né? E na próxima aula, a gente vai aprender, nas próximas aulas, tipo assim, a gente vai aprender outros modelos que vão além da minha regressão logística. Quando eu tenho minha amostra de treino, né? Aqui eu posso ver para cada um das minhas amostras qual é a ativação de qual forma. Eu tenho aqui, primeiro exemplo de treino, pesos, igual a gente fez com a Perceptron. Segundo exemplo de treino, pesos. Terceiro, pesos. 4 pesos, 5 pesos. Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Qual é a ativação do primeiro exemplo? Z1 produto interno. Segundo exemplo, Z1 produto interno. M exemplo, Z1 produto interno. Só para a gente se acostumar com essa notação. Como é que eu pego a minha probabilidade? Função sigma logística em Z1, Z2, Z3. Apliquei aqui, tenho as mesmas funções de antes. Como é que eu maximizo? Método de Newton, entende? Só que eu quero só passar aqui um pouquinho, que eu já falei sobre esses problemas aqui do tamanho de Newton, né? E você pode ver a regressão logística basicamente como uma rede neural. Assim, toda essa noção de fazer a forma matricial e mostrar o que está acontecendo, mostra que minha logística, eu tenho para cada X atributo um peso, eu tenho um bias somando, eu faço uma ativação e tenho uma saída. É uma rede neural de um nêuron e uma camada. Entende? O Perceptron vai ser uma rede neural de um nêuron e uma camada com threshold fixo, maior ou igual a zero. A logística vai ser uma rede neural de um nêuron e uma camada com threshold um pouco mais flexível. Quando eu pego aqui a minha logística, acho os melhores pesos e tento meio que separar classe 1, classe 0, o que eu tenho que fazer basicamente é achar aqui algum limiar onde eu digo se
maior do que ele é 1, menor do que ele é 0. Geralmente, a gente escolhe o limiar de 0,5. Tudo que está acima de 0,5 vai para a classe 1. Tudo que está abaixo de 0,5 vai para a classe 0. Eu poderia sim brincar com esse limiar, tem implicações e tem problemas na prática, né? Mas bem, assim, a gente não vai meio que fazer isso agora, não. Se eu pegar a minha função logística, e olhar o ponto que o produto interno é igual a 0, o produto interno ser igual a 0 quer dizer que essa expressão aqui vai ser igual a 0. Essa expressão ser igual a 0 quer dizer que isso é 0,5, entende? A chance é igual a 0,5. Como a gente viu na última aula, uma equação desse tipo define uma reta, entende? E essa reta, se eu tenho dois atributos e a classe 1, 0, é meio que o decision boundary da logística. Tudo que está para cá dos meus pesos vai ser menor que 0,5, classe 0. Tudo que está para cá vai ser maior que 0,5, classe 1. Entende? Então, a logística, assim como o meu perceptron, ainda define uma boundary ou um hiperplano para separar os meus dados. Né? Só que esse hiperplano só foi definido por outra função. E o algoritmo agora não depende mais de eu realmente ter classes linearmente separáveis. É um algoritmo de otimização. Basta eu plugar lá e otimizar a minha função. Por que hiperplano? Porque se eu boto threshold igual a meio, isso aqui para ser meio tem que ser 0 aqui em cima, que é a equação da reta, como a gente viu na aula anterior. Entende? Então, quando a fronteira de decisão não for linear, a minha logística vai ter uma reta aqui, não vai ficar muito boa, né? Mas se eu faço combinações de atributos, tipo x ao quadrado ou x2 ao quadrado, e vou meio que brincando com isso, essa reta parece ser uma reta e pode começar a virar um círculo, entende? E aí é por isso que a logística é muito flexível, né? Dependendo de como eu combino meus atributos, eu consigo ter limiares de decisão que não parecem mais com minha reta. Porque aqui não vai ser só W1x, vai ser W1x ao quadrado. Não define mais uma reta. Pode definir uma circunferência, pode definir um elipse, pode definir uma outra forma qualquer, entende? Que é meio que esse exemplozinho que eu estou vendo aqui. Agora, novamente, a gente fica com o mesmo problema da minha aula anterior, que é o quê? Eu estou combinando atributos na mão. A rede neural, eu quero que aprenda isso para mim. Mas isso mostra que a regressão logística não é um modelo ruim. Só que a gente tem que fazer essa combinação de atributos para meio que ter um limiar de decisão que vai além da minha reta, né? E como a gente fazia isso no passado, né? Meio que um atributo é muito enviesado, tira um log, né? Então, assim, se uma coisa tem um viés muito grande, muitos valores extremos, tira um log dele. Se eu quero, talvez, tentar ter um limiar de decisão mais próximo com a circunferência, eu posso pensar naquele meu produto interno e ver como é que eu aproximo ele da função da circunferência, ter um quadrado ou algo do tipo, né? Ou eu posso também, se eu quiser, fazer combinações de atributos, né? Eu quero agora ver a importância de renda misturada com gênero. Faço o produto dos dois atributos. Só que, independente do que eu faço, aqui eu ainda tenho uma combinação linear de pesos. O modelo é o mesmo, entende? Eu só fiz mudar a minha entrada, como se tivesse novos atributos para o meu problema, entende? Então, a regressão logística vai conseguir achar diferentes boundaries. O perceptron não. Ele depende de ser um boundary linear. Ele vai atrás de um boundary linear por definição, pelo meu algoritmo. Enquanto a logística, eu consigo desenhar essas funções um pouquinho mais complexas. Dúvidas? Temos 10 minutos. Henrique levantou a mão. Professor, tem algum tipo de análise, assim, ou estudo que mostra, tipo, é porque essa função de verossimilhança aí, você precisa garantir que os dados sejam independentes, né, as distribuições dos atributos. Isso. Tem algum tipo de estudo que fala, tipo, qual é o nível de tolerância para isso? Tipo assim, o quão correlacionados os dados podem ser para você ainda funcionar? Isso é uma pergunta boa? Não sei não. Eu teria que ser um pouco melhor na teoria estatística aqui. Se alguém souber, pode falar.
Dados não são independentes na prática. Eles realmente não são. E funcionam. Entende? Mentiras do mundo. Dados são independentes, dados são normais, dados são bem comportados. Isso é mentira. Na prática não é assim, não. Então, assim, é uma premissa do modelo, né? Então, se é uma premissa do modelo, a gente meio que só, vamos dizer assim, assume isso e espera que vai dar certo. Mas não sei. Deve existir modelos estatísticos para casos onde os dados não são independentes. Deve existir sim, mas não é muito. Eu nunca vi um modelo de deep learning que faz. Ah, meu Deus, estamos idiota, né? Uma série temporal não é independente entre atributos, né? Mas cada série é independente uma da outra. Assumir independência é meio que um passo básico. Não sei, não tem resposta. Seria fácil de entender, né? Mas a gente geralmente assume independência sim. Beleza, É uma obrigado. mentira, mas a gente assume. Tá claro? Tá sim, obrigado. Tá. Mais dúvidas, gente? Se eu quiser fazer a logística para uma imagem, só para deixar aqui os slides para mais dúvidas, né? Tem um texto aqui, eu vou chegar nele. A ideia é quase a mesma de antes, né? Só que o que eu vou fazer, em essência, é representar a minha imagem como um vetor. Como é que eu faço isso, né? Uma imagem, gente, nada mais é do que uma matriz. Então, isso aqui é uma imagem. Entendeu? E eu mapeio isso para um vetor, onde esse meu vetor pode ser 0, 1, 1, 0, entende? Cada pixel vira um atributo, roda a logística e faço meu classificador para a minha imagem, entende? Que é a operação flatten, pegar a imagem, gera um vetor, roda a logística, fiz um classificador para a minha imagem aqui. Novamente, só que eu não vou saber fazer a combinação automaticamente para a imagem. Aqui é que a rede neural começa a brilhar, né? A gente faz as convoluções, etc. Vai ter lista teórica também, Thaís. Vão existir listas teóricas. É porque eu realmente não postei ainda, mas vão existir listas teóricas, sim. Deixa eu ver como eu posso falar com hoje, né? Acabando de dar aula aqui. Gente, a aula de hoje tem muita equação. Eu tô sem um quadro para fazer isso. Eu realmente seria muito tempo fazendo isso. Mas, assim, tenta pensar na matéria, qualquer matéria de vocês, como um joguinho de Karate Kid. Entende? A gente tá vendo um passo por vez, né? Primeira aula, a gente revezou aprendizado de máquina. Treino, validação e teste serve sempre. Como é que eu escolho a melhor combinação de atributos na minha logística? Treino, validação e teste. Segunda aula, a gente viu o Perceptron como um primeiro algoritmo de rede neural que depende de tudo ser linearmente separável. Como é que eu resolvo a parte linearmente separável? Ah, eu posso ir para a função logística, como a gente viu na aula de hoje. A função logística, ou a regressão logística, eu não vou conseguir mais rodar o algoritmo do Perceptron. O que eu faço? Ah, eu uso outro algoritmo, outra forma de otimização, que é otimizar via log verossemelhança. Então, até agora, a gente sabe validação cruzada, Perceptron, que vai ser limitado a linear, como trabalhar quando não é linear. Mas eu ainda não sei como combinar atributos magicamente. Rede neural. Gabriel. Professor, hoje na aula a gente viu maximizar aí a verossimilhança. Eu já vi também que tem aquela coisa de maximizar a probabilidade a posteriori, que é maximizar, assim, achar os pesos que tem a maior probabilidade dados os dados. Isso. Como é que elas se comparam, assim? A gente não faz isso porque é intratável? Não, porque Não um é mais Bayesiano não é frequentista. Tipo, o máximo a posteriori é basicamente quando a gente faz abordagem bayesiana. Redes neurais, como a gente aprende no curso, não faz isso. ok, beleza, obrigado. Duas formas de maximizar, uma delas é o seguinte, tipo, respondendo a sua dúvida, né? Eu quero maximizar os dados para o modelo. Isso aqui, aplicando o Bayes, é a probabilidade do modelo para os dados, multiplicado pela probabilidade dos dados, dividido pela probabilidade do modelo. E também é isso aqui. E também é isso aqui. E também é
é que eu faço isso? Isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Ah! Tá. Eu também posso fazer isso aqui. Você vê que tudo isso são pequenas variações da regra de Bayes que eu estou meio que aplicando. Todas são variações da regra de Bayes, que envolvem dados e modelos. Aqui dividido por P de D. E isso aqui é basicamente também, se eu pegar aqui, isso aqui. P de M. O AND de duas equações, de duas variáveis aleatórias, pode ser escrito de duas formas. Dessa e dessa. Se você não entender isso, imagine se rodar Bayes, né? Se eu jogo P de D para cá, é Bayes disso. Se eu jogo P de M para cá, é Bayes disso. A gente está maximizando essa expressão aqui, que é a probabilidade dos dados para o modelo. Para maximizar ela, dentro dela tem a posteriori. Tá vendo aqui? Tranquilo? Tranquilo. As duas crescem em conjunto. De certa forma. Porque quando essa cresce, essa aqui também cresce. Tá claro? Tá claro. Tá, mas qual é o problema? Que você vai ter, né? Quando eu estou maximizando isso aqui, eu tenho aqui a probabilidade dos dados, certo? Certo. Se eu assumo independência, é só um produto, ok? Fica mais fácil de eu tratar com isso. Quando eu quero maximizar um máximo a posteriori, eu preciso de uma probabilidade para o modelo, que é a minha a priori, é Bayesiano. Mais chato. Embora eu ache mais elegante. Tranquilo? Tranquilo. A gente consegue calcular essa probabilidade dos dados? Eu assumo que é independente, né? Eu assumo que o primeiro ponto depende do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, né? Assim, a gente vai assumir que são um produto, né? Que são constantes, de certa forma. Cada ponto é igual ao outro. Acho, não sei. Deixa eu pensar um pouco aqui sobre otimização, mas acho. Vou pensar um pouco sobre isso, né? Mais alguma dúvida? Deixa eu pensar um pouco sobre isso, eu trago na próxima aula, tá? Mas eu tenho quase certeza que assumir que isso é independente dos pontos, vai dar um produto, mas não sei. Realmente não sei dizer agora, não. Então tá bom, gente. É isso. Professor, Pode falar. na verdade é mais uma dúvida assim, porque eu já vi um pouquinho antes, né, a questão dessa máxima verossimilhança, mas mais na área da própria estatística mesmo, né, onde se assume que essa função é uma função de densidade, né, probabilística e tudo mais lá, que está de acordo lá com as propriedades de probabilidade, né, somar uma função soma uma, a integral dela e tudo mais. Certo. Aí, até que ponto essas propriedades probabilísticas são atendidas nessa questão, quando a gente encara ela como uma logística, por exemplo? Mas Ou é a não mesma é? coisa, né? É basicamente a estatística aqui, né? É um modelo probabilístico, vou maximizar, né? É Mas, igual. eu digo no sentido assim atende também a todas as propriedades lá que define, por exemplo, a função como uma função de probabilidade, eu digo nesse Sim, sentido. atende. É uma probabilidade, né? Assim, toquei isso. Obrigado. Mas, novamente, assim, a ideia de máxima semelhança, eu só basta ter um modelo probabilístico. E a sigmoide serve para isso, né? Ela serve para esse meu propósito. Mesmo se ela não for uma PDF, você tá falando isso, né? A sigmoide não é uma função de densidade de probabilidade, você tá falando, né? Isso, nesse sentido mesmo. A sigmoide não é uma função de densidade de probabilidade. A sigmoide é uma função de densidade de probabilidade? Ela integra para 1?
Eu acho que não. Mas ela mapeia para uma probabilidade, né? Não tem que ser uma PDF. Eu acho que tem que ser uma PDF, não, entendeu? Não, Não não, tem que mapear para um espaço probabilístico, né? pois é, na questão assim, matemática, né, na calcular derivada lá e tudo mais, não necessariamente tem que ser, né, aí eu acredito mesmo para a questão de interpretabilidade probabilística, eu falo mais nesse sentido. Não é. É isso, a função sigmoide não é uma função de probabilidade, né? Ela é uma acumulativa, na verdade. Eu entendo isso, né? Que ela é limitada em 1. Isso faz sentido. Mas o modelo de verossimilhança, eu acho que ele não depende de ser um PDF. Ele só depende de mapear com probabilidade. Sim, que no final vai ser só, a gente pode encarar só como um modelo de otimização, né, então você está Isso, encontrando os justamente. valores, né, numericamente tem resultado, né. Tá bom. Mais dúvida, gente? Mais alguém? Tá. Eu vou parar aqui, gente. Minha cabeça está estourando. Eu não sei o que aconteceu comigo hoje à noite, né? Eu estou me sentindo como se fosse de ressaca sem beber, né? Então, assim, minha cabeça está estourando. Talvez eu esteja adoecendo. Até sábado, onde eu vou falar talvez uma aula mais curta sobre gráficos computacionais, só para a gente meio que pegar um último conceito antes de montar a rede neural. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Valeu, professor. Melhoras, professor. Melhoras Tchau, aí. tchau. Perfeito. Obrigado, professor Tomás. Melhor. Eita, quero parar a gravação. Para a gravação! Aqui. Parar a gravação.